foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no átrio do Senhor. Meu prazer é viver a casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus seja louvado por essa manhã, por esse dia, por esta hora, na nossa casa de oração. Lâmpadas acesas, vida diária com Deus, com a palavra que é viva, que é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir o corpo e a alma, as juntas e medulas, e julga as intenções do coração. Deus seja louvado por esta hora, por esta manhã, por esse dia, por esse tempo. Quem sai à guerra precisa de orientação, você sempre lembra disso. Então, nunca deixe de ouvir os vídeos, de anotar aquilo que o Espírito Santo que habita dentro de mim traz para nós, para nossa casa, para o nosso dia, para a nossa jornada. E ontem, quando eu terminei o devocional, eu fui agradecer e ele me pediu para trazer hoje para nós que você aprenda de mim, que sou mansa e humilde, que nós aprendemos de provérbios para ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os jovens, para os adolescentes que estão crescendo sem estatura, sem estabilidade, sem força. Então é para a gente treinar as nossas mãos para a guerra, os nossos dedos para a batalha com provérbios. Então venha, degusta de provérbios, anota aquilo que o Espírito Santo está te dando orientação, porque quem sai à guerra precisa de orientação e você sabe muito bem que a nossa luta não é contra seres humanos. Ela é contra potestades e dominadores deste mundo de trevas que quer nos destruir, que quer entrar dentro do nosso lar e roubar a nossa alegria. Então, muitas crianças hoje não estão tendo sabedoria porque os pais não estão buscando na palavra de Deus. E hoje nós estamos numa geração evoluída, nós não é mais aquelas pessoas antigas que não tinham entendimento, que não tinha Bíblia, que não tinha palavra, que não tinha conhecimento nenhum. Então, o que ele está trazendo para nós hoje? Sabedoria se constrói a casa, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se consolida, ela se transforma, ela se edifica para grandes dons e talentos. Então, as nossas criancinhas, elas estão crescendo sem estatura e graça, sem estabilidade e força. Mas hoje, nessa manhã, Pai, eu entrego essa casa de oração nas tuas mãos. Eu entrego cada vida, cada mulher, cada família que passar aqui para ouvir a voz do bom pastor, através do meu sim, do meu id. Eu sempre te falei, envia-me a mim, Pai. E o Senhor sempre me envia para os lugares certos, para as pessoas certas, para os momentos certos, para as orações certas. Muito obrigada, Espírito Santo. Que a minha boca seja a tua boca, que os meus olhos sejam os teus olhos, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, e a mente que registra seja do Rei da Glória. Muito obrigado ao Rei da Glória. O Senhor é forte e valente, valente nas guerras. Assim seja, amém. Eu te peço, nos fortalece com o seu forte poder, nos veste com as armaduras do Senhor para combater os dias maus, porque os dias são maus. A seta inflamada do maligno. Coloca em nós o cinturão da verdade, que da nossa boca só sai a verdade, nada além da verdade. A couraça da justiça, blinda o nosso coração com a couraça da justiça. Calça os nossos pés com prontidão do evangelho da paz. A nossa cabeça com o capacete da salvação. E a nossa cabeça com o capacete da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então treina a nossa mão para a guerra, os nossos dedos para a batalha, através de provérbios. E o provérbio de hoje é o 27. Deus seja louvado. Vamos juntos? Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesma. Versículo 3 de Provérbios 27. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas.
Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor a repreensão fraca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Vou descer a Bíblia aqui para mim ver se eu consigo falar olhando para vocês, que é mais com mais facilidade. Quem está farto, versículo 7. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Aleluia. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo contra a doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mas vale um vizinho perto do que um irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor quando ele se obriga por uma mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã suas bênçãos soará como maldição. A goteira continua num dia chuvoso, e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria apagar o óleo com a mão. O ferro se afia o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto. E o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Então presta atenção, quando você sair para fazer compra, os nossos olhos nunca se satisfazem. Aqui é um ensinamento para que a gente não tenha compulsão em comprar alimentos que não vão comer, comprar aquilo que você não vai usar. Tudo é ensinamento para o dia de hoje. Prestou atenção? Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal no pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Lembra que as suas ovelhas são seus filhos, seus netos, a sua casa, e não a igreja, e não o ministério que você atua. Lembra-se disso. Lembra-se disso. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide de seus rebanhos, para que você não venha tropeçar e cair no orgulho, na soberba, na inveja, nos dias maus. Eu amo a palavra do Senhor que nos ensina com tanta sabedoria. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos e se recolhe o capim dos montes. Então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa
e os bodes serão vendidos para pagar o campo. E as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Deus seja louvado por esta hora. Pai, muito obrigado por essa palavra de bênção, palavra de cura, palavra de renovo, palavra de luzes acesas na nossa casa. Deus seja louvado, beijo no coração de todos e até amanhã com o nome do Senhor Jesus. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se consolida. Você vem porque cada Bíblia tem um texto diferente, tem uma linguagem diferente. Então medite na sua, anota aquilo que Deus está trazendo para dentro do seu coração, que precisa de ser limpo de dentro para fora. Deus seja louvado, assim seja. Amém, amém e amém.